Como as corças bramam pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dize constantemente: onde está o teu Deus? Louvado e glorificado seja o nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis sobre a face da terra. Aqueles que não têm o discernimento espiritual, nem mesmo conhecimento de Deus, eles dizem que isto é normal, os acontecimentos, o pecado que se alastra, que cada dia tem aumentado na face da terra, o desespero. As pessoas estão vivendo atemorizadas, muitas têm entrado pelo caminho da depressão, por não se sentirem seguras. O medo está aprisionando as pessoas dentro de si mesmo. As pessoas já não têm mais paz, já não têm mais segurança, elas têm medo de tudo e de todo. Por onde quer que elas andam, elas estão com medo de acontecer algo terrível sobre a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. O salmista aqui, ele faz uma alusão a um animal, uma corça, que ele diz que como as corças bramas pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A corça é um animal que sempre procura estar aonde tem uma corrente de água, para que ela possa estar constantemente se banhando, porque ela é um animal que exala um odor, e esse odor ele é percebido pelo predador de longa distância. Então, se ela não encontrar uma água, ela é uma presa fácil que será facilmente encontrada pelo predador e ela será devorada. Louvado seja o nome de Jesus. E esta corça, ela é um animal que ela tem uma percepção muito grande. Aonde há uma corrente de água, ela por cima da terra, ela pode perceber no fundo da terra, numa profundidade muito grande, aonde que existe água. E quando ela não encontra uma corrente fácil, ela cava até chegar nesta água, para que ela possa se banhar e assim ficar livre daquele odor que o expõe ao seu predador. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui o salmista, ele estava dizendo, ele faz uma comparação com uma corça, um animal. Para ela sobreviver, ela tinha que encontrar uma corrente de água para estar constantemente limpando aquele odor que exala do seu corpo, que atrai os predadores. O salmista, ele está dizendo que ele também tinha essa dependência de Deus, que a sua segurança dependia de Deus na sua vida, dependia da proteção de Deus, que somente o Senhor era aquele que pode livrar e guardar de todo o mal dos seus adversários. Louvado seja o nome de Jesus. E ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não é qualquer um Deus, porque muitos têm se feito Deus e muitos acreditam em Deus, como diz lá o salmista no Salmo 115, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Torne semelhante a eles todos que neles confiam, todos aqueles que os fazem, aqueles que confiam, que esperam nele. Mas ele estava dizendo o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra. E ele diz assim: até quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E ele faz uma pergunta: até quando eu entrarei e me apresentarei diante da face desse Deus?
Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 3, o versículo 17, ele diz assim: Deus é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade é você estar livre, descansado, em paz, sem preocupação, sabendo que a presença de Deus é a sua segurança, é o seu esconderijo, é o seu refúgio, é a sua fortaleza, é um socorro bem presente, é o Espírito de Deus. Por isso, quem tem intimidade e conhecimento de Deus sabe que não podem de forma alguma viver longe da presença de Deus. Assim como uma corça, longe das águas, pode exalar esse odor que atrai o predador, assim se coloca o salmista na mesma posição, ele dizendo que as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me diz constantemente: onde está o seu Deus? Ele estava passando por um período de perseguições, aonde tinha levantado muitos inimigos que procuravam tirar-lhe a vida, e ele estava precisando urgentemente de entrar na presença de Deus. Ele estava com a sua alma, que ela estava gemendo, clamando, suspirando pela presença do Deus vivo. A sua alma tinha sede de Deus, como as corças tinha sede pelas águas, lutava pelas águas. A sua alma estava gemendo, suspirando pela presença do Deus vivo, porque somente Deus é aquele que podia livrá-lo dos seus adversários, dos seus inimigos, dos acusadores. Ele diz assim que ele chorava e ele não se alimentava, o seu alimento era as suas próprias lágrimas, e era o seu mantimento, era daquilo que ele estava alimentando. Ele passava o tempo chorando, e as pessoas estavam dizendo a ele: aonde está o seu Deus? Você não fala deste Deus? Aonde está este Deus? Eu quero trazer para mim e para a sua vida. A Bíblia diz que o homem de Deus, ele é provado igual o ouro no fogo. O ouro, ele é um mineral, aonde ele é tirado da terra, e ele precisa de passar por um processo de purificação, e ele é colocado sobre um calor do fogo, para que ele seja purificado, e essa temperatura ela pode chegar até 1000 graus Celsius, e aí ele vai tirar toda a impureza e ele vai ficar purificado. O homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que serve a Deus, muitas vezes ele precisa de passar pela prova. Por que ele precisa de passar pela prova? Deus, ele nos conhece, Deus sabe o meu hoje, o meu amanhã, o Senhor sabe aonde eu estarei na eternidade, o Senhor sabe também a seu respeito, Ele conhece todas as coisas. Então por que o homem precisa ser provado? Deus, ele veio chamar o homem aqui na face da terra para ser os seus mensageiros, para levar as suas mensagens de boas novas. E o homem, se ele não passar por esse processo do sofrimento, da perseguição, da luta e vencer, superar tudo isso, como ele chegará em alguém que está vivendo num sofrimento, que está sendo perseguido, alguém que não consegue ter paz, aonde a própria família levanta contra os amigos que perderam tudo, e essa pessoa tem desespero, e aquele nunca passou por aquilo, como saberá instruir, ajudar, levar uma palavra de esperança, fortalecer, para que ele possa lutar e encontrar em Deus o seu refúgio, o seu socorro presente, a sua paz que ele tanto procura, a liberdade, a vida que é vida em abundância,
no Senhor e Salvador Jesus Cristo, se aquele que foi ao seu encontro levar uma mensagem de paz, levar uma mensagem de boas novas, não conhece o que é o sofrimento. Muitas vezes, aquele que foi colocado à prova, e ele passou por esse caminho da humilhação, da perseguição, do perigo, e Deus veio ao seu encontro e livrou de todos os seus perseguidores e o guardou em segurança. E ele saberá e conhecerá que há um Deus que tudo pode, que fez os céus e a terra, e pelo poder da sua palavra ele chama a existência aquilo que não existe, e elas vêm a existir porque há um Deus. E ele precisa aproximar de Deus e conhecer este Deus. Por isso o salmista ele faz a sua afirmação, que como as corças bramas pelas águas, clamas pelas águas, assim a alma dele suspirava pelo Deus vivo, porque ele sabia que somente Deus é que pode fazer-nos habitarmos em segurança, porque muitas vezes em vão é o socorro que vem do homem, mas aquele que conhece o Deus de Jacó, o Deus que é o refúgio, fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, ele não desespera, porque ele sabe que no momento exato Deus entrará com providência, Deus entrará com livramento, Deus estenderá a sua mão e o colocará no lugar seguro, como diz o salmista lá no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor, e ele veio até mim e me tirou, e tirou meus pés de um charco de lodo, e me colocou sobre uma rocha, no lugar que não se abala. Que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus venha sobre a sua vida. E se porventura você está passando por um período de perseguições, clama também pelo Deus vivo. Faça como fez o salmista e diz a ele que a sua alma suspira como as corças suspiram pelas correntes, ela suspira pelo Deus vivo, para aquele Deus que age, por aquele Deus que responde, aquele Deus que escuta, aquele Deus que vê, aquele Deus que livra, e ele virá com providência na sua vida. Um grande abraço no seu coração, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Deus os abençoe.